Ela trabalha no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e ligou ontem... Que é municipal? Municipal, da Prefeitura do Rio de Janeiro, referência da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ela denunciou pra gente a morte ontem de uma mulher de 38 anos, Kátia Regina, que chegou às 7h20 da manhã, trazida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros, com insuficiência respiratória. Ela vai contar exatamente o drama que foi dela, enfermeira, vendo toda aquela situação. O que está acontecendo no Lourenço Jorge é uma banalidade da vida. Eu sou enfermeira e a cada plantão, a cada minuto, nós precisamos estar assim, vencendo o desrespeito, o descontrole, como um exemplo vivo, real. Uma paciente deu entrada trazida pelo bombeiro às 7h20 da manhã. O médico plantonista foi acionado várias vezes pela Boca de Ferro, não compareceu ao setor. Mesmo assim, a enfermagem chamou a médica da rotina, porque havia acabado de chegar. A doutora olhou para a paciente em franca, assim, insuficiência respiratória, com 38 anos. Se eu for atendê-la, quem vai fazer o meu serviço depois? Eles não vêm fazer o meu, e a enfermagem sofrendo, pedindo, e a paciente foi a óbito, sem atendimento, tá? E sem falar de são inúmeros casos, tá? Em que a omissão médica, a omissão da direção é vergonhosa, tá? E nós, enfermagem, nós escolhemos o cuidar. Cuidar, todo mundo cuida, né? A mãe cuida do neném, sem saber, sem estudar. A cadela cuida da sua cachorrinha, do seu cachorrinho, do seu filhote. Mas nós escolhemos, nosso cuidado, ele é específico, ele é diferenciado. Mas nós dependemos de um outro profissional, que nós trabalhamos em equipe. Nós não temos autonomia para administrar medicamentos. Essa mesma enfermeira... Que é isso? Peraí. Sim, diga lá, Rodolfo. Não, prossiga, que depois ela vai trazer outros relatos da situação do Lourenço Jorge. Então deixa ela falar um pouquinho, vamos lá, vamos ouvir. Ela, perguntada pela Isabelle Rezende, ela conta que o principal problema, às vezes, nesse caso não é a falta, às vezes, de médicos, é o esquema que é feito, às vezes, dentro das unidades, às vezes o que ela mesmo diz, compromisso com o serviço, com a profissão. Eles demoram porque, como eu estava te falando antes, não tem uma equipe da emergência e uma equipe eletiva para atendimento dos pacientes já internados. Se eu entro lá agora queimada, o médico sai do atendimento ambulatorial e vai me atender na emergência. Então o paciente chega às 10 horas para ser atendido no ambulatório, uma coisa simples, e ele para, não tem médico. Por quê? Porque ele tem sempre a desculpa, e não é mentira, de que tem um caso mais grave. Mas por que a direção não põe equipe eletiva e equipe de emergência? Aí a desculpa para o paciente é sempre a mesma. Entrou um caso mais grave. Mas o caso dele é um caso. Eu entendo, a gente não tem que avaliar, a gente não tem que pesar um pela doença do outro. Todos têm que ser atendidos. Os mais graves com equipes resolutivas, com equipe de stand-by, paradas dentro do hospital. Não é a enfermagem ainda tem que, por obrigação, liga, anuncia, não. A enfermagem fica ali 24 horas, porque o médico não pode ficar. Que eles fazem os milhões de esquemas, entendeu? São 3 médicos, vem um vem de manhã, um chega 2 horas, o outro chega no final do plantão. E eles querem, um segura pro outro e não segura nada, entendeu? E a gente que está ali direto com o paciente, é um sofrimento. No começo do relato, você começa a imaginar que ela está, na verdade, criticando ali a falta de médicos. Deixa eu só finalizar com o campo de batalha, uma outra parte que eu separei dela descrevendo como é que está a situação do Lourenço Jorge. Vamos lá. Então o paciente entra, é uma dor abdominal. Então vamos fazer o quê? Senta o paciente, funciona o paciente, coloca um soro e aí? E o médico pede ultrassom, a ultrassom leva 5 horas, leva o dia inteiro. Quando chega no final para o médico avaliar a ultrassom e dizer que o doente está em campo. Qual a previsão, doutor? 1h da manhã, um paciente que chegou às 6 horas da manhã. Aí ninguém pensa que não tem água para beber, não tem um banheiro direito para o paciente utilizar, não dá alimentação, o paciente está ali. Não, então você volta amanhã. Tem dinheiro de passagem para voltar amanhã? Trabalha, vai perder o seu dia de trabalho? Tudo isso não é avaliado. Então, assim, diga assim, o investimento tem que ser no compromisso, entendeu? Temos que ter, assim, é um campo de batalha. Você entra na emergência do Lourenço Jorge, você parece estar entrando na praça de guerra. Um paciente na maca no chão, não existe cama nos corredores do Lourenço Jorge. São macas de rodas. Então o paciente bobeou, o paciente cai. Senhor, cuidado, vai cair, senhor, senta no meio. E se sentar um pouquinho mais à beira da maca, a maca vira. Porque nenhuma maca trava, é tudo com defeito.
Deus do céu. Meu Deus do céu. Se você ouvisse esse tipo de relato feito por um inimigo do governo, por alguém de oposição, por alguém que quer atingir a honra do prefeito, da administração municipal, do secretário municipal de saúde, mas não, esse relato é o relato de alguém que visivelmente está no limite de sua resistência emocional para lidar com uma realidade que é exatamente essa aí, sem botar nem pôr. E que se você trocar o nome do hospital, muda pouco. Se você trocar o nome, a instância estadual, municipal, federal, muda pouco. Esse quadro aí que essa enfermeira está nos contando, do Lourenço Jorge, é o quadro da saúde pública no Rio de Janeiro. Precisa saber quem foi essa moça que morreu, vamos correr atrás disso. A gente está tentando correr porque, como o caso foi anteontem, ela provavelmente, né, já foi enterrada. E a gente está tentando chegar à família dessa Kátia Regina, de 38 anos. Vamos ver quem é essa moça, que história é essa? Será que a família... Porque é o seguinte, Boixá, se não fosse essa enfermeira, ou talvez a família nem saiba do que aconteceu, porque ela chegou sozinha pelo Corpo de Bombeiros, então possivelmente ela foi resgatada ali na rua, 7h20 da manhã de anteontem, dia de trabalho, às vezes estava saindo, teve insuficiência respiratória, alguém chamou a ambulância, não tinha familiar perto, foi pro hospital. Lá, corre pra e outra coisa que eu queria dizer, Boixá, que às vezes tem gente escutando a gente, no seu carro, com ar-condicionado, eu tenho plano. Meu amigo, se você cair na rua agora, ou então bater o seu carro, você vai pro Lourenço Jorge, se estiver na área da Barra da Tijuca. Então não tem esse negócio de achar que o hospital público é para quem não tem dinheiro, não. Se tiver emergência, for pego pelo Corpo de Bombeiros, pode ter sua limusine blindada, que você vai pro hospital público no Rio de Janeiro ser atendido assim. Com a seguinte diferença, né, meu príncipe? Com a seguinte diferença, muito provavelmente, se você está num carro blindado, se você é alguém com recurso, de alguma maneira, sua família vai ser avisada e tal, e imediatamente vão correr, e imediatamente a máquina do hospital público também percebe que está ali diante de alguém que, né, sabe como é que é, né? O que faz a população? Aceita? Liga para a rádio? Telefona para a rádio para dizer, olha, fui maltratado. E acaba sendo o único caminho de desabafo, porque não é nem de solução, porque todo dia a gente fala aqui as mesmas coisas, repete, xinga, esculhamba e tal, papapá, e não acontece nada. Não acontece nada, o sistema está tão podre, está tão comprometido, ele está tão cúmplice dele mesmo, que a orgia impregnou a ética, impregnou o compromisso, impregnou os sentimentos, impregnou tudo, está um horror. Então, a máquina pública não faz nada, o agente público justifica o seu não fazer nada por este não fazer nada da máquina pública, e eles meio que se acumpliciam nessa orgia de não fazer, e o cidadão paga o pato dos dois. E paga com a vida, paga com o tempo, paga com a saúde, paga com o sentimento de impotência. É uma vergonha que numa cidade onde deputados ganham o que ganham os vagabundos, que são os nossos deputados, um profissional de medicina ou de saúde, ou de educação ganha o que ganha no estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha. Diz pra mim, isso não é cúmplice de assassinato, de homicídio? Não é uma atitude cúmplice de um homicídio? Não tem que ter um procedimento criminal? Como é que eu enterro a minha filha de 38 anos? Provavelmente deve ter um filho, 2 pequenininhos. Que é isso? Essa gente tem o direito de fazer isso, mesmo alegando que a máquina, o sistema, o aparelho, o prefeito não prestam? Não prestam, ok, não prestam. Mas e aí você? Você? Doutor Marcos, doutora sei lá o quê e tal. E quem está dizendo isso lá dentro é a enfermeira que nos ligou. Vamos atrás da família da Kátia Regina, essa moça de 38 anos que morreu criminosamente, sem nenhum atendimento, sem nenhum socorro no Hospital Lourenço Jorge. Vamos saber da direção do Hospital Lourenço Jorge, se é que eles atendem, se é que eles respondem. Se eles se identificam, né, pelos funcionários. Quem é o diretor do Hospital Lourenço Jorge? Pega o nome dele aí pra gente falar com ele, ou para pelo menos dar o nome dele publicamente. Ele precisa responder por isso. O que consta do prontuário médico dessa mulher? Foi atendida? Foi medicada? Ou será que vão forjar um prontuário médico para dizer que ela recebeu o socorro devido? Segundo a moça da enfermagem, segundo a enfermeira, ela sequer foi atendida pelos médicos. Fecha o hospital, porque essa moça não teria sido levada para lá pelo SAMU se essa latrina tivesse fechada. Teria ido para outro lugar, talvez tivesse morrido também,
mas pelo menos não ficaria largada na maca, tendo essa morte terrível, que é a morte por insuficiência respiratória, que é uma morte penosa, uma morte sofrida, uma morte lenta. Pelo menos para lá ela não teria ido. Gastar o dinheiro que se gasta para manter aquela pocilga e as pessoas morrerem dessa maneira lá dentro. Numa boa, é de dar nojo, é de dar ódio um negócio desse, é de dar ódio. É porque esse povo é um povo, uns dizem que é pacato, outros dizem que é banana. Esse povo é pá banana, ou bacato, seja lá a mistura dos dois. O fato é que esses caras têm que todo dia agradecer sei lá a quem por estarem lidando com um povo que tem o tipo de reação que nós temos, que é nenhuma. Para completar, a gente liga agora para o Hospital Lourenço Jorge para perguntar o nome do diretor. Não podem informar. Não informam o nome. Não informam. Não posso dar essa informação. Quadrilha é assim. Quadrilha é isso. Pega na internet, vê se tem. Quadrilha age assim. Máfias agem assim. Isso é um ente público, hein? Isso é um ente público. Quem é que se negou a dar informação? A atendente. A gente ligou pro telefone lá. Ouvidoria ainda. Ouvidoria, hein? Onde era para você reclamar e tal, para ser meio que o fôlego, a última esperança dos pacientes do Lourenço Jorge. Não posso dar o nome do diretor. Ah, é sigiloso? É um cargo sigiloso agora, ser diretor de hospital público. Um cargo deve público. Ter um codinome, deve ser codinome. Né? Dom Gambrone, Fernandinho qualquer coisa, entendeu? É brincadeira.